Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Hoje o mundo acordou mais triste e o Brasil de luto. Me refiro ao que está acontecendo em Brumadinho, no estado de Minas Gerais. A tragédia que repete o que aconteceu há menos de 3 anos em Mariana, no mesmo estado. Uma tragédia anunciada, provocada por uma empresa de extração de minério que já foi o orgulho da nação brasileira, chamada Vale do Rio Doce. Essa companhia integrava o patrimônio público da nossa nação e foi transferida ao poder privado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao executar essa transferência, a privatização da Vale, Fernando Henrique Cardoso deveria ter tomado todos os cuidados e as máximas cautelas para evitar que danos ambientais acontecessem, exigindo protocolos de gerenciamento de risco e de prevenção de acidentes como esse que nós estamos tristemente assistindo. Depois de privatizada, a Vale deveria sofrer uma contínua fiscalização. Os minérios nos trazem riqueza, mas agora, junto com a riqueza, estão nos trazendo o óbito dos nossos irmãos brasileiros. Estão estraçalhando o nosso meio ambiente, estão enxovalhando a imagem internacional do Brasil. Nos últimos governos federais do presidente Lula e da presidente Dilma, nós acompanhamos o desmantelamento das estruturas de fiscalização. Somente para fiscalizar barragens do Brasil, nós temos 31 instituições. Muitas delas fazem um trabalho sério, com servidores comprometidos e responsáveis. Mas também podemos assistir o aparelhamento dessas instituições por pessoas não habilitadas, que foram colocados em postos com um único viés, o viés ideológico. A conta que o Brasil está pagando hoje é de uma dívida assumida lá no passado. O que está vindo à tona no Brasil de hoje é a irresponsabilidade que aconteceu pelas omissões do Estado brasileiro. O Estado federal e o Estado federado, coincidentemente, também administrado pelo Partido dos Trabalhadores na última gestão do governador Pimentel. Sem esquecer ainda que a presidente Dilma foi ministra de Minas e Energia. Então nós temos que perceber que há um comportamento negligente, imprudente e imperito do Estado brasileiro. Mas isso não aconteceu ao acaso. Isso é fruto de uma cultura de corrupção do nosso Estado, de pessoas que foram colocadas em cargos chaves para se aproveitar desses cargos em benefício próprio e em prejuízo da nação brasileira. O nome disso é corrupção. E esta corrupção corroeu a estrutura social do nosso país, levou o nosso país à violência, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas e também aos desastres ambientais. Atrás dessa tragédia tem um comportamento de alguém que ganhou vantagens. E, por certo, não há nenhum santinho na Vale. Por isso que há uma figura jurídica que nós em direito chamamos de préter dolo. É quando uma ação é tão irresponsável que ela chega a ser quase que intencional. Como, por exemplo, quando alguém bebe e dirige e causa acidentes, matando ou ferindo alguém. O préter dolo é uma figura de alta responsabilidade penal. Portanto, o que eu defendo não é somente a responsabilização pecuniária da Vale, com o sequestro de ativos que já está acontecendo pela ação rápida das instituições brasileiras. O que eu defendo é a imediata penalização, com
com a prisão preventiva de todos os dirigentes da Vale do Rio Doce, de todos aqueles que assinaram os laudos técnicos que deram a capacidade da Vale de dizer que aquela barragem não corria nenhum risco, não apresentava nenhum risco para a população brasileira. Prisão imediata, porque neste exato momento, esses agentes do mal já devem estar apagando provas, vestígios, maquiando dados para se eximirem da responsabilidade, como fizeram quando aconteceu em Mariana. A sociedade brasileira, a nação brasileira, a comunidade internacional não vai mais tolerar que se trate uma tragédia dessa dimensão, da mesma forma como foi tratada Mariana, que foi considerada por um decreto da ex-presidente Dilma como um desastre natural. Isso não é um desastre natural. Isso é um atentado contra a integridade e contra os interesses do Brasil. Isso é um assassinato em massa. O Brasil está triste, mas está atento. E eu conclamo os brasileiros a ficarem vigilantes para que esse vale de lágrimas não se perpetue na história como mais uma situação de vergonha nacional que passou em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu sem a punição dos culpados com o devido rigor que a lei exige.